Olá, muito boa tarde para você que acompanha os trabalhos do Legislativo Capixaba. A TV Assembleia transmite ao vivo, a partir de agora, a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. O colegiado é presidido pelo deputado Mazinho dos Anjos. Vamos acompanhar. Boa tarde, deputados, deputado Capitão Assunção, deputado Lucas Polezi. Cumprimento também os servidores da Assembleia Legislativa, os servidores que fazem parte aqui da Comissão de Constituição e Justiça, da TV Assembleia, assessores e cidadãos que aqui estão presentes e também nos assiste pela TV Assembleia. Cumprimentar meu amigo Alex Pio, está prestigiando hoje a nossa reunião. E vamos dar início, apesar de não ter quórum ainda, são 13h36, nós estamos com 3 deputados, precisa de mais um para compor o quórum. O deputado Janete deve estar descendo, o deputado Lucas também. Então nós vamos iniciando com as leituras que não necessitam de deliberação, depois a gente entra na ordem do dia quando completar o quórum. Dou início aqui a 13ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania, Serviço Público e Redação, que é realizada de forma híbrida nos termos do artigo 114-A, inciso 3º do nosso regimento interno. Vou pular o item 2 da pauta, porque é aprovação de leitura, discussão e aprovação de ata. Como nós não estamos sem quórum ainda, não conseguimos aprovar e deliberar sobre a ata. Passa ao item 3 da nossa pauta, que é a leitura do expediente. Não houve nenhuma correspondência recebida. O item 4 da pauta, proposições recebidas. 1. Projeto de Decreto Legislativo 1323, é um projeto terminativo de autoria do deputado Dari Pagung. A emenda acrescenta o item ao anexo único do Decreto Legislativo 148, de dezembro de 2018, concedendo o título de cidadão espírito-santense ao senhor Wilton Rubens Filho. Item 2, projeto de lei 166-23, de autoria do deputado Lucas Polezi, projeto de lei que dispõe sobre impedimentos aplicados aos ocupantes e invasores de propriedades no Estado do Espírito Santo. O item 3, projeto de lei 190-2023, deputada Janete de Sá, que estabelece diretrizes para a política de diagnóstico e tratamento de depressão pós-parto no sistema de saúde da rede pública e privada estadual, institui o Dia Estadual de Prevenção ao Combate à Depressão pós-parto e da outras providências. O item 4 da pauta, projetos recebidos, o 198-23, deputado Alain Ferreira, declara como patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo as romarias realizadas anualmente durante a festa da Nossa Senhora da Penha, no município de Vila Velha. Projeto de lei número 241-23, do deputado Vandinho Leite, que dispõe sobre a concessão de auxílio para aquisição de arma de fogo a mulheres vítimas de violência doméstica no âmbito do Estado do Espírito Santo. Projeto de lei 296-23, deputado Gandini, dispõe sobre a implementação da coleta seletiva nos órgãos públicos integrantes da administração direta e indireta no âmbito do Estado do Espírito Santo. Projeto de lei número 311-23, deputado Vandinho Leite, que altera a redação do artigo 3º, inciso 4º, da Lei 10.296, de 12 de dezembro de 2014, para incluir a cultura gospel e da outras providências. Projeto de lei 316-2023, autor é o deputado Calegari, cria no âmbito do Estado do Espírito Santo a rota do Vale do Segredo, entre os municípios de Cachoeira Pimirim e Vargem Alta. Projeto de lei 320-2023, deputado Capitão Assunção, que aqui se encontra. Ficam as instituições de ensino e congêneres obrigadas a dispor de catraca eletrônica para acesso interno nas suas dependências no âmbito do Estado do Espírito Santo. Projeto de lei número 326-2023, deputada Camila Valadão, institui o caráter permanente de laudos e relatórios médicos que atestam qualquer deficiência, doença ou transtorno permanente. Projeto de lei número 227-23, deputado Vandinho Leite, que proíbe o uso de comercialização de coleiras eletrificadas ou de choque em animais. Projeto de lei número 344-23, deputado Lucas Polezi, projeto de lei que estabelece a proibição de reuniões de pessoas, aglomerações e movimentos populares com o intuito de promover o esbulho e a violação de direitos de propriedade
e de ir e vir no âmbito do Estado do Espírito Santo. Cumprimento o deputado Lucas Caramuça, que completa nosso quórum da nossa comissão. Projeto de lei 350-23, projeto de lei também do deputado Lucas Polese, projeto de lei que estabelece a proibição de publicidade através de qualquer veículo de comunicação e mídia de material que contém alusão à orientação sexual e gênero ou a movimentos sobre a diversidade sexual relacionados a crianças e adolescentes do Estado do Espírito Santo. Projeto de lei número 354, 2023, deputado Alan Ferreira, que acrescenta anexo único na lei 11.212, incluindo no calendário oficial do Estado do Espírito Santo o Dia da Mulher Cooperativista, a ser comemorado dia 15 de agosto de cada ano. Projeto de lei 363-23, deputado Deninho Silva, que institui o programa Espírito Santo Conectado, visando a promoção de inclusão digital, acesso à tecnologia da informação e comunicação para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social do Estado do Espírito Santo e da outras providências. Projeto de lei 364-23, deputado Deninho Silva, que institui o programa de incentivo à iniciação científica nas escolas públicas do Estado do Espírito Santo e da outras providências. Projeto de lei 370-23, projeto de lei de autoria do deputado Sérgio Meneghelli, que acrescenta o anexo 1 da lei 10.974 de 2019, conferindo ao município de Itapemirim o título de capital estadual do atum e do dourado. Projeto de lei 393-2023, deputado Deninho Silva, dispõe sobre o treinamento de profissionais de educação física, profissionais de educação, para o fim de identificar sinais de violência e abuso moral, físico, sexual, exploração sexual da criança e adolescente, inclusive o que vem a ocorrer de forma digital e da outras providências. Projeto de lei 394, deputado Mazinho dos Anjos, 2023, que reconhece o Circuito Caravaggio, localizado no município de Santa Teresa, como rota turística no âmbito do Estado do Espírito Santo. Projeto de resolução 1523, deputado Thiago Hoffmann, projeto de resolução que cria a comenda de mérito Ana Maria Morandi, destinado a homenagear economistas com relevantes serviços prestados no Estado do Espírito Santo e no país na promoção do desenvolvimento econômico e social. Passa agora a distribuição das proposições recebidas aos senhores deputados e deputadas. Eu estou avocando o PL 241-23, 320-23 e o PR 15-23. Estou passando a relatoria para o deputado Deninho Silva, PL 190-23, 316-23, 394-23. Deputado Capitão Assunção para relatar o PL 311-23, 350-23, 393-23. Deputada Janete Sá, PL 198-23, 327-23, 374-23. Deputado Lucas Polese, PL 296-23, 363-23. Deputado Lucas Caramuza, PL 166-23, 326-23 e 354-23. Não temos nenhuma proposição sobrestada e temos uma proposição baixada de pauta, que é o PL 308-22, baixado na pauta da reunião, da 12ª reunião da CCJ. Passa agora a retomada aqui do item 2 da pauta, que é a discussão, leitura e aprovação da ata. Eu estou dispensando a leitura de ofício e pergunto aos senhores deputados se a ata da reunião anterior pode ser aprovada como encaminhada. Então, de acordo com os termos do artigo 94, parágrafo 4º do regimento interno, a ata aprovada conforme dispensada a leitura e aprovada conforme encaminhada aos senhores deputados. Passo imediatamente para a ordem do dia. Nós temos, acho que 18 projetos de lei na pauta. 18 projetos de lei na pauta. E temos um pedido de prioridade do deputado Vandinho Leite. Gostaria de consultar os colegas se a gente pode inverter a ordem da pauta para votar primeiramente esse pedido de prioridade do deputado Vandinho, que é o item 16 da pauta. Projeto 223, que trata da utilidade pública da Associação dos Pastores Evangélicos da Serra. Conforme deliberado, então a gente vai inverter a pauta. Inicio pelo item 16 da pauta. Projeto de lei 220/23, deputado Vandinho Leite. Eu fui o relator do projeto. Acrescenta anexo único na lei 10.976, declarando de utilidade pública a Associação dos Pastores Evangélicos da Serra. O projeto de lei encontra-se adequado à legislação e à documentação necessária para a sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica. O parecer da Procuradoria foi nesse sentido e eu estou encaminhando um parecer, acompanhando o parecer da Procuradoria pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da matéria e também de sua aprovação, por se tratar de projeto de lei terminativo. Coloca a matéria em discussão.
Não tendo quem queira discutir, coloca a matéria em votação. Como voto, deputado Lucas Caramussa. Com o relator. Deputado Lucas com o relator, deputado Capitão Assunção. Depois dessa brilhante exposição do nosso relator, eu acompanho o relatório. A favor. Deputado Capitão com o relator, deputado Lucas Polezi. Acompanho o relator. Deputado Lucas Polezi acompanha o relator. Não temos nenhum deputado de forma virtual. Então declaro 4 votos sim, nenhum não. Aprovado o parecer do relator. Retomo agora. Pergunto aos deputados se tem algum projeto que algum deputado gostaria de preferência. Podia ver se tem uma pauta, por favor, para o deputado Capitão Assunção? Pega ali, por favor. Vou cumprimentar o deputado Calegari, deputado Calegari que veio prestigiar essa nossa reunião. Não tendo nenhum pedido de preferência, eu retomo a ordem da pauta. Projeto de lei número 1 da pauta, projeto 4329, deputada Raquel Lessa, autora, deputado relator, foi o deputado Lucas Polezi. Proíbe a interrupção de fornecimento de água e energia elétrica por inadimplência do consumidor nos dias que antecedem sábado, domingos e feriados no âmbito do Estado do Espírito Santo. O parecer inicial do procurador designado tinha sido pela inconstitucionalidade, o parecer do revisor e do procurador-geral foi pela constitucionalidade e legalidade, e a minuta do relator pela constitucionalidade. Eu passo a palavra ao deputado Lucas Polezi para a relatoria. Apto a relatar, a gente entendeu pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, por entender que esse é um tema muito sensível, né? As famílias capixabas, aí, às vezes, eles cortam o fornecimento de um serviço, numa véspera de um feriado, num final de semana, o cara passa 3, 4 dias sem abastecimento de energia, de água dele. Então, esse é o nosso entendimento. Coloca a matéria em discussão. Eu também vou fazer uma breve fala. Inicialmente a gente entendeu também que talvez tinha uma constitucionalidade, mas a gente viu que realmente é um projeto que é importante, que aqui não está proibindo a interrupção do fornecimento. Ele está só não permitindo, vamos dizer assim, a interrupção quando for véspera de feriado ou final de semana, porque realmente você interrompe num feriado no final de semana, você tem dificuldade de entrar em contato com a fornecedora de energia, até para, às vezes, um lapso, você deixou de pagar uma conta, então vai lá e fornece, você fica em casa sem energia, com família em casa. Então realmente eu acho que é um projeto bem interessante para o consumidor, né, para a população aqui do Estado do Espírito Santo. E eu vou concordar também com o deputado Lucas Polezi. Tentando deixar o melhor dos mundos para os dois lados, sim, né? Sim. Assim, tentando achar um bom Alguém senso. mais gostaria de discutir? Então não tem... Deixa eu falar um pouquinho aqui, presidente. Eu penso diferente um pouquinho, que eu conheço a CESAM e conheço a EDP, né? Então, por mim, quanto mais a gente puder dar força aí para o consumidor, melhor. Nesse caso aqui, muito mais, porque é nesse período, né? Então, vai ser, eu acredito que vai ser, depois que passar pela CCJ, não vai ser um tema de muito debate dentro do plenário entre os 30 deputados, né? Já a letra do projeto de lei e depois da relatoria, brilhante relatoria do deputado Lucas Polezi, fica bem claro, né, qual é a intenção desse projeto de lei que quizá seja aprovado. Coloca a matéria então em votação com o voto do deputado Lucas Caramussa. Acompanho o relator, presidente. Deputado Lucas acompanha, deputado Capitão. Também acompanho a relatoria do deputado. Capitão acompanha, deputado Lucas já deu seu parecer, eu também acompanho o parecer, 4 votos sim, nenhum não, aprovado o parecer do relator. Passo ao item 2 da pauta, projeto de lei 420/19, de autoria do deputado Capitão Assunção. O deputado Lucas Polezi foi o relator, dispõe sobre o pagamento de tarifa de pedágio por meio de cartão de crédito, de débito ou de crédito no Estado do Espírito Santo. O parecer do procurador designado foi pela constitucionalidade e rejeição do despacho denegatório. O parecer do procurador revisor e do procurador-geral foi pela manutenção do despacho denegatório, porque tinha sido apontada inconstitucionalidade inicialmente, antes de chegar na CCJ. O deputado Assunção recorreu. A minuta do relator foi pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Eu passo a palavra ao relator para a manifestação em relatório. Entendemos pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, porque
O projeto em si, ele não altera em nada contratos vigentes, não afeta a segurança jurídica, ele apenas apresenta uma forma a mais de pagamento. Porque se você vê ali os pedágios da ECO-101, por exemplo, eles permitem tanto a cobrança no débito e no crédito, mas os da Rodossol ali, né, não. Os da Rodossol acho que é só crédito, né, capitão, se eu não me engano. Eu acho que é só débito. Não, aqui está débito e crédito hoje. Sim, mas digo assim, atualmente funciona. Eu não sei porque eu estou no target, assim. Ali em Vila Velha eu acho que é só débito, e crédito não pode ainda. Então a gente está oferecendo uma forma a mais, né, de pagamento para o cliente. Então a gente vai pela constitucionalidade, presidente. Algum deputado gostaria de discutir a matéria? Por favor, me ajuda aí. Eu vou discutir rapidamente. Eu sou um pouco cético com esse tipo de projeto, respeitando o entendimento do deputado Capitão e do deputado Lucas, porque você obrigar, né, a concessionária num contrato já vigente, né, você demanda um custo, porque cartão de crédito você tem custo. Né, você colocar uma máquina de cartão lá, você tem um percentual que obrigatoriamente tem que ir para o cartão. Então você pode aqui criar um desequilíbrio econômico-financeiro no contrato de concessão vigente. Isso pode demandar um aumento de tarifa. Então, como nós temos uma agência reguladora que regula o contrato de concessão, eu sou sempre contrário a projeto que faz a intervenção nos contratos pré-existentes, por questão de segurança jurídica. Né? Se for o projeto, aí eu peço, de repente, o deputado Lucas puder fazer uma emenda, o deputado Capitão Assunção, colocar nas concessões futuras, aí eu concordaria, entendeu? Em concessões futuras, mas não intervir nas concessões existentes, porque isso pode criar um custo na concessão e um desequilíbrio econômico-financeiro, porque cada cartão tem uma taxa, você vai lá, você vai pegar um Visa, sei lá, 10, 15% que cobra do valor, né, pago. Aí você cada um tem um tipo de taxa, e isso pode causar um desequilíbrio no contratual, porque, né, já tem um equilíbrio econômico-financeiro no contrato de concessão. Então essa é a minha preocupação nesse tipo de projeto, porque mesmo que talvez o custo seja pequeno, se a gente faz um projeto agora com um custo, aí depois vem outro projeto com outro custo, daqui a pouco o contrato está totalmente desequilibrado. Então essa é a minha preocupação. Então eu gostaria de ver, se possível, ser feita uma emenda, né, pelo relator ou pelo próprio autor do projeto, para que isso seja feito para as concessões futuras, não nas concessões vigentes, para a gente garantir aqui no Estado do Espírito Santo segurança jurídica. Nós estamos com um problema aí na BR-101, o deputado Lucas está acompanhando muito de perto isso. A gente que viaja muito para o norte sofre bastante com a BR-101, que por um contrato irresponsável, né, feito lá no governo Dilma, totalmente desequilibrado, a concessionária está abandonando o contrato, deixando o Espírito Santo a ver navios, né, e agora nós vamos ter que relicitar, querendo ser indenizado, ainda o deputado Lucas Paes está falando, vou ter que relicitar o processo, quanto tempo vai durar isso? Enquanto isso, as pessoas vão continuar morrendo na BR-101 e outras perdendo tempo da sua vida, tempo de trabalho, tempo de uma consulta médica, porque ela até hoje não foi duplicada. Então, fica aqui a minha contribuição, né, nessa discussão. Se for possível fazer essa alteração, senão eu vou fazer eu vou ser contrário ao voto, só para a gente fazer a formalização do debate aqui. Presidente, pela ordem, eu não sei o número do projeto, se depois o procurador puder consultar. Não. O deputado Bruno Lamos, o deputado Bruno Lamos, ele apresentou um projeto de lei que foi aprovado pelos deputados na 19ª legislatura, em referência ao pagamento nos pedágios, não nos federais como os que estão na BR-101, mas foi aprovado. Agora, a minha dúvida, se foi crédito, então eu não sei, mas a Assembleia aprovou na legislatura passada, e depois o procurador pode nos auxiliar, né, da Assembleia. Esse projeto já passou pela Assembleia, de poder pagar com cartão nos pedágios sob regências, nos pedágios de referência às rodovias estaduais, não às federais. A questão é que eu acho que o Mazinho está levantando é que
ainda que tenha sido na última legislatura, 4 anos atrás, acredito que esse contrato da Rodossol já era vigente. Então, como eu vejo que vai ter a renovação, acho que esse ano do contrato da Rodossol... É isso aí. Não, mas pode ser feita outra licitação para... Sim. Isso aí não, mas como eu creio que o contrato encerra nesse ano, eu acho que não vejo grandes prejuízos. Assim. Aí vai do deputado autor do projeto, o que ele decidir. Não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir vista para analisar esse projeto do Bruno, vou pesquisar, procuro, né, aí vejo se tem essa redundância, PIX e débito. Aí eu vou pedir vista então, eu junto com o do Bruno, de repente às vezes não tem nem necessidade. Eu acredito, eu lembro que houve um período de grande debate aqui dentro, e o deputado Bruno conseguiu aprovar. Aí o procurador está me dizendo agora que foi PIX e débito, né? Então, se o cartão pode aceitar débito, pode aceitar crédito. E em relação aos contratos, eu acho assim, não tem muito a ver, porque você só está ofertando ao consumidor uma forma de pagamento. Não tem porquê. Eu não entendo como que vai ofender um contrato, porque é uma forma de pagamento. O cidadão não vai estar deixando de pagar por passar naquela via que está sob a supervisão de uma empresa que faz a manutenção, né, daquele trecho sobre o pedágio. Mas está tranquilo, Vossa Excelência pediu vista, é bom que a gente faz uma análise, eu não sei depois, foge, muita coisa aqui dentro, eu não sei se também tem esse detalhe, né? Se depois o governo do Estado sancionou. Acredito que não tenha vetado, porque tanto o deputado quanto o governador são do mesmo partido, não haveria porquê. Senhor presidente, poder fazer uma contribuição? Pode, fica à vontade, deputado Calegari. Só fazer uma contribuição para esse debate, e eu concordo perfeitamente com o deputado Mazin dessa questão de aumentar o custo nos contratos já vigentes, mas o capitão Assunção lembrou uma verdade mesmo. Como já aceitam o cartão de débito, e o custo é o mesmo, não tem aumento. Isso aí a gente já sabe mesmo. A máquina, o custo, as empresas que já têm o recolhimento, já fazem essa questão, que aceitam o cartão de débito como forma de pagamento, qualquer custo ali já é o mesmo. Então, realmente, se ela aceitar o crédito, não tem aumento. O crédito é mais caro, a taxa de administração. Porque o débito é na hora, ela recebe o dinheiro na hora. O crédito você recebe só daqui a 30 ou 60 dias, depende do seu contrato. Então, normalmente, as taxas de administração de cartões de crédito são mais caras que as taxas de débito. Foi esse o caso? Então, essa é a discussão. E assim, aqui, por ser concessão pública, eu até concordo em você exigir alguma coisa para futuras concessões. Se fosse no privado, eu sou totalmente contra. Porque eu acho que cabe ao comerciante definir se ele quer crédito, se ele quer dinheiro, se ele quer cheque, do jeito que ele quiser. Se ele não botar o crédito, talvez ele vai perder venda. Então aí é da consciência, da livre iniciativa ali do empreendedor. Mas nesse caso eu concordo, né, com o projeto da Assunção, mas não num contrato vigente podendo ter um desequilíbrio econômico financeiro e garantir a segurança jurídica. Mas os contratos futuros eu concordo. Eu acho que é nessa linha aí que é o meu pensamento, né? Então vamos manter aqui a vista, a gente traz para a próxima, para ampliar o debate. Sugestão, presidente, não sei o término da concessão esse ano, mas talvez uma vacatio legis no finalzinho, criando uma vacatio legis para a lei entrar em vigor, já resolveria isso, não é? Para a próxima. Show de bola. Que é importante o recebimento por parte do cartão de crédito, importantíssimo. Eu vou ser sincero, eu prefiro o tag, que você não enfrenta a fila. Vamos lá, e o tag você bota o seu cartão de crédito, vai pagar lá na frente, então é bem melhor. Item 3 da pauta, projeto de lei. Mas aí a gente pode fazer, vamos, né, com os relatores que estão aqui, que vocês preferem? Então vamos para o item 4 da pauta. Projeto
508, eu vou pular o 3, porque a deputada Raquel não está presente, relatora, eu vou para o item 4 da pauta. Deputado Capitão Assunção, o autor, deputado Lucas Polezi, novamente o relator, é o projeto de lei 508-19. Está dentro do carro. Dispõe sobre a criação do Banco Estadual de Cadeiras de Roda no âmbito do Estado do Espírito Santo. O parecer da Procuradoria foi pela inconstitucionalidade e manutenção do despacho denegatório. A minuta do relator foi pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e biblioteca legislativa. Passo a relatoria ao deputado Lucas Polezi. Mas eu vou ler esse relatório. É o do projeto de banco de cadeira de roda. A proposição foi... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu estou no certo. 508. A inconstitucionalidade formal verifica-se quando há algum vício no processo de formação das normas jurídicas. Vale dizer, é o vício decorrente do desrespeito de alguma norma constitucional que estabeleça o modo de elaboração das normas jurídicas. Em outras palavras, essa primeira análise se limita a apontar a existência de eventuais vícios formais a macular o futuro ato normativo singularmente considerado, sem adentrar o seu conteúdo em razão de inobservância de pressupostos, procedimentos relativos à formação da lei. A matéria do presente projeto de lei tem por finalidade a criação do Banco Estadual de Cadeira de Rodas no âmbito do Estado do Espírito Santo. Segundo o autor, esta proposição visa ser mais justa, com que, sendo assim, é notório que a matéria está ligada à proteção e defesa da saúde dessa parcela da nossa população. Em relação à saúde, a CRFB de 1988, em seu artigo 24, estabelece a competência legislativa decorrente para tratar da matéria. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. Por isso, nosso entendimento é que é constitucional, cabendo ao Poder Executivo as definições aí de como esse Banco Estadual de Cadeiras de Rodas funcionaria. Por isso, o meu parecer é pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Obrigado, deputado Lucas. Eu coloco a matéria em discussão. Eu conversei com o autor do projeto aqui, enquanto o deputado Lucas Polezi relatava, e ele me pediu para pedir vista, porque o artigo 1º fala que fica o Poder Executivo autorizado a criar, né, me parece que ser um projeto de lei autorizativo, e a gente já tem, né, ampla discussão pelo STJ, que projetos de leis autorizativos eles são inconstitucionais. E aí, indo naquela linha de revogação de lei, que a gente está buscando aqui na Assembleia, a gente criar um projeto autorizativo, eu acho que a gente deveria dar uma olhada nos projetos da Assembleia, o que for autorizativo, a gente está fazendo um pacote de revogação. E o capitão Assunção concordou aqui, então eu vou pedir vista, para a gente dar uma analisada melhor, e ver se a gente se convence aqui de fazer, né, de repente, a retirada para analisar esse pacote. Isso. Exatamente. Então eu vou pedir vista desse projeto também. Projeto de lei número 5 da pauta, projeto 135-22, deputado Dari Pagum, o autor, Lucas Caramuça, o relator, está denominando Fernando Garcia Lopes, ginásio poliesportivo do município de Irupi. Parecer da Procuradoria pela constitucionalidade, do relator também. Passo a palavra ao relator para a relatoria. Presidente, PL 135/2022, autoria do deputado Dari Pagum, projeto simples que acrescenta o item 1, anexo 1 da Lei 10.975 de 2019, denominando Fernando Garcia Lopes, o ginásio poliesportivo do município de Irupi, Estado do Espírito Santo. Na oportunidade, me manifesto, como já posto no sistema, pela constitucionalidade do projeto. É como relato, presidente. Pergunto, algum deputado gostaria de discutir a matéria? Não tendo, coloca a matéria em votação. O deputado Lucas já deu parecer pela aprovação, eu acompanho o parecer pela constitucionalidade, o deputado Lucas Polezi também acompanha. Deputado Capitão Assunção? Também acompanho, o deputado presidente. também acompanha, 4 votos sim, não aprovado na parecer do deputado Lucas Escaramuça, pela constitucionalidade. Item 6 da pauta é o projeto 407-22. Aqui também a relatora, a deputada Raquel Lessa. É um projeto simples, a gente tem condição de relatar, não tem nenhuma
nenhuma dificuldade, eu acho, de discussão. Eu vou fazer a relatoria, o parecer já está disponível. A autora é a deputada Eline Lopes, relatora deputada Raquel Lessa, acrescenta o item único na Lei 11.212 e fica instituído no dia 29 de agosto o Dia Estadual do Cipeiro, em homenagem aos membros da Comissão Interna de Prevenção aos Acidentes. Parecer da Procuradoria foi pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade, hipoteca e aprovação, e o parecer da relatora foi na mesma linha. Coloca a matéria em discussão. Não tendo o que querer discutir, coloca a matéria em votação. Como vota deputado Lucas Escaramuça? Acompanha a relatora. Deputado Lucas acompanha. Deputado Capitão? Também acompanha o relatório. Também acompanha. Deputado Capitão. Deputado Lucas Polese? Também acompanha. Também acompanha. 4 votos, eu também acompanho. 4 votos sim, não aprovado. Parecer pela constitucionalidade e aprovação da matéria. Senhor presidente. Deputado Calegari. Queria te fazer um pedido, estou aqui, veio visitar vocês aqui hoje, não é uma visita à toa não, é uma visita interesseira. Eu estou aqui, vou ter que sair daqui a pouco. A respeito do projeto, teria como vocês colocarem esse projeto meu aqui, o de número 11, a respeito da autonomia e os direitos da parturiente no período de parto, até o período puerpério e das outras providências, que está sendo relatado pelo digníssimo e excelentíssimo deputado Lucas Polese, seria possível? Coloco perguntas aos deputados, possibilidade, não tendo ninguém que seja contra, então eu faço a inversão de pauta, item 11 da pauta, trata-se do projeto de lei 118, 2023, de autoria do deputado Calegari, que aqui se encontra, o deputado relator Lucas Polese, dispõe sobre a autonomia e os direitos da parturiente no período de parto até o período de puerpério e da outras providências. Parecer da Procuradoria foi pela constitucionalidade, legalidade, hipoteca jurídica e hipoteca legislativa, e o parecer do relator pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e hipoteca legislativa. Passo a palavra ao deputado Lucas Polese para a relatoria. A minha relatoria é em defesa da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. O autor aí tem um claro entendimento em proteger, né, as gestantes. Eu não achei nenhum empecilho legal ou constitucional contra o projeto dele. Então, o meu parecer é pela constitucionalidade em defesa do projeto também. Peço o voto aí dos colegas. Tamo junto. É o 100 e... Coloco a matéria em discussão, guardar um pouco, que o deputado Lucas está dando uma olhada aqui no projeto. Se quiser que eu leia o parecer completo, está aqui, olha, eu leio para vocês. Faz o favor, enquanto a gente dá uma analisada em alguns pontos que a gente está em dúvida aqui. O projeto de lei tem como objetivos principais garantir às gestantes o direito de escolha ao procedimento cirúrgico, respeitados em todos os casos, a autonomia da vontade da parturiente, inclusive quanto à mudança de opinião, a qualquer tempo da parturiente, quanto à modalidade e via do parto, com acompanhamento e assistência do médico obstetra responsável. Garantir a presença do genitor, companheiro ou acompanhante, bem como a presença da doula durante o pré-parto ao pós-parto. Garantir o respeito ao plano individual de parto, tal como estabelecido pela parturiente. Garantir a todo tempo, a assistência humanizada no parto e no nascimento. Zelar pela segurança da parturiente e prevenir qualquer ato de desrespeito ou violência verbal, física, psicológica, sexual ou obstétrica contra a mulher. Em sua justificativa, o autor enfatiza a necessidade de apoio às gestantes, principalmente de baixa renda social, para que sejam atendidas de forma digna e lhes seja garantido o direito à saúde e à vida com a utilização das cirurgias cesáreas. Afirma que as mulheres pobres saem prejudicadas, sofrem horas de dor em partos normais forçados e com a violência obstétrica. Esclarece ainda que em todos os casos será feita devida orientação por parte da equipe médica, pautada na análise dos exames e estudo das condições clínicas de saúde da gestante e do nascituro, indicando qual é a melhor forma de realização do parto, informando-lhe sobre os riscos de cada procedimento, respeitando, todavia, o seu direito de escolha, visando preservar a sua saúde física e emocional. Assim, o texto do presente projeto de lei impõe ao Estado a obrigação de aprimorar, ampliar, promover
a assistência à mulher gestante e parturiente, ao passo que lhe garante o respeito ao plano individual do parto estabelecido previamente por ela, em conjunto com a equipe médica, bem como lhe garante o direito à assistência humanizada nesse momento especial em sua vida e de sua família. Ademais, a iniciativa parlamentar tipifica as condutas que caracterizam a violência obstétrica, contemplando a proteção geral em favor das mulheres por ocasião do parto, sem discrepar das normas administrativas da instituição em que ocorrerá a intervenção médica ou prescrições técnicas do procedimento. Dessa forma, objetiva zelar pela sua segurança e bem-estar, sendo possível exigir posteriormente reparação no âmbito civil e criminal, caso tenha seus direitos violados. Ressalta-se ainda que essa responsabilidade do Estado para com esse segmento populacional está estabelecida no artigo 196 da Carta Magna. A Comissão de Constituição e Justiça, Cidadania, Serviço Público e Redação é pela constitucionalidade do projeto de lei número 118 de 2023, de autoria do exímio deputado Wellington Calegari. Se for possível, só para dar uma esclarecida no assunto, nós fizemos inclusive uma audiência pública na Comissão de Saúde, em que, para compor esse projeto, eu contei com a colaboração da Comissão de Direito Médico da OAB, né, de médicos especialistas, porque o que acontece hoje no Brasil? O direito à cesariana já é garantido pelo SUS. Já é lei federal, já está nos protocolos, a mulher tem esse direito. Porém, o que acontece na prática? Os hospitais sistematicamente negam isso. Chega lá na hora, os hospitais muitas vezes, por questão de como é que eu posso dizer? Bater metas que você não pode, você tem que ter um determinado número de cesarianas por mês, você não pode ter um determinado número de cesarianas. Os hospitais sistematicamente impõem às gestantes partos normais quando não podem ser partos normais. Por outro lado, o parto normal humanizado é uma maravilha, e esse projeto ele busca o quê? A humanização do parto, seja ele natural, seja ele cesariana. Só que é um princípio reconhecido inclusive pela OMS, que o verdadeiro parto humanizado é aquele parto que obedece à escolha da mulher. Daí que o principal dispositivo dessa lei é o respeito ao plano de parto. Porque o que acontece? São duas situações. Uma, a mãe quer ter o parto natural, humanizado, dentro de um plano de parto que foi estabelecido, mas chega no hospital, o médico não respeita. Por exemplo, ela quer ter o parto de cócoras. Não pode, porque o médico quer impor o parto daquele jeito, que tem que ser deitado e tudo mais. 2, a mulher nunca fez um pré-natal decente e tudo mais, chega lá, ela não tem abertura para ter o parto natural. O médico impõe a ela 5, 6, 12 horas de trabalho de parto, faz manobras que já são condenadas internacionalmente, como a manobra de Kerstin, que se sobe em cima da barriga das mães. Se vocês tivessem acompanhado no dia, posso até mostrar vídeos para vocês depois, manobras que são violentíssimas. Sobe em cima da barriga da mãe, quebra a costela da mãe, bebê nasce com paralisia cerebral, morre bebês, porque se força o parto. Então isso vai ser proibido. O que vai acontecer? A mãe, a partir da 39ª semana, ela passa a ter o direito de que o seu plano de parto, que foi estabelecido junto com o médico, seja respeitado. Então, se ela quis o parto natural, humanizado, vai ser. Mas não, nunca foi falado disso para ela. A vida inteira ela é uma pessoa de baixa renda. Nunca falaram isso para ela. Chegou lá no dia, ela nem sabe o que é parto normal. Não vão forçá-la também a ter um parto normal. Não se pode violentar ela. Aí a qualquer momento, ou então chegou lá no dia, ela vai ter o parto normal. Aí, não, mas eu desisti da ideia, eu quero a cesárea porque eu estou com medo, eu estou sentindo muita dor. Então vai respeitar a vontade dela. Ela tem que ter a autonomia dela, assessorada pelo médico. O tempo inteiro, mas o médico tem que ouvir a mãe. A autonomia do paciente, assessorado pelo médico, entendeu? Para se evitar a violência e o desrespeito. Porque a violência obstétrica, ela ocorre quando? E isso é comprovado, isso é direito médico, isso é comprovado internacionalmente.
quando a autonomia da mulher é desrespeitada, quando a mulher é tratada como coisa. Então, fica aí, aceita a dor. Ah, não, a dor é normal. Sendo que a analgesia também, que está no projeto de lei, é um direito da mãe, entendeu? O direito de não receber comentários abusivos do médico, por exemplo, o médico opinando sobre a condição de gordura da mãe, como a gente tem relatos. Enfim, todo o projeto visa isso, garantir o parto humanizado, seja ele pela via natural, seja ele pela via da cesariana, basicamente. Deputado Lucas, para discutir a matéria. Deputado, o projeto te parabenizo, tá? Obrigado. Pela iniciativa e te parabenizo pela forma que você conduziu em audiência pública até chegar até aqui. Me permite contribuir, fazer vista? Tudo bem. Para contribuir, quero entender até onde vai o limite da escolha da parturiente, até onde vai esse limite, até onde vai o limite imposto pela lei à equipe médica. Quero entender como que se conectam esses dois limites, até onde vai o nexo causal de responsabilidade que a lei vai atribuir, né, nessa dinâmica de escolha do parto. Eu acho que ela tem reflexos importantíssimos e necessários, né, na proteção da escolha, né, e dos direitos humanos garantidos aí à mulher no momento do parto, à família, mas acho que pode trazer reflexos significativos na responsabilidade da equipe médica, que a gente pode não ter percepção disso durante o momento, por não sermos profissionais capazes com habilidade de entender isso nesse momento. Deixa eu dar uma lidinha com critério, claro. Tá? Acho a lei importantíssima, mas me parece que aonde vai qual o limite dessa escolha? Eu vi que tem 2 artigos aqui que impõem a obrigatoriedade da equipe médica respeitar o protocolo definido antecipadamente. Sim, é o direito ao plano de parto. Isso. Que é o direito da família. Isso é mundial. Perfeito. Mas também tem um limite para isso. Tem um limite, claro. O limite é até onde isso não traz risco à vida e à saúde, sim, da própria mãe e do bebê, digamos, sim, assim. Que é a maior preocupada com a saúde da criança. E eu percebi que em alguns momentos esses artigos se conflitam. E eu quero entender até onde vai essa responsabilidade, porque eu estou com medo de ter uma grande interrogação nisso aí. Só para aclarar um pouco mais... Está me entendendo, deputado? Claro, mas não estou dizendo que não plenamente. Tem que ter... a lei você entendeu, presidente? Acho justo. Por isso que é muito importante, até seria interessante que o senhor visse o dia que nós fizemos a audiência pública, estava o presidente do CRM e tudo mais, porque hoje o que está matando? O que está matando nossas mulheres e as nossas crianças? É esse limite. Mas quem que não está respeitando o limite? É o médico, é a equipe. Por quê? Porque quem mais sente a dor é a mãe. É a mãe. Você pode saber disso, deputado. Quem está mais preocupado em proteger a vida do seu filho, e eu falo isso porque eu acompanho muito, é uma coisa que eu acompanho há alguns anos. Eu vou muito em hospitais maternos. E o que eu mais vejo, o médico me mandou voltar para casa. O médico mandou. Não, fica em casa, vai para casa. O que esse projeto quer obrigar? Igual, por exemplo, o direito que eu tenho. Eu, como posso pagar? Minha esposa, depois dos 39 semanas, dos 40 semanas, eu posso marcar uma cesariana. Qualquer pessoa de classe média pode marcar. Uma pessoa de origem humilde não pode. Entendeu? Só para você entender. Não é, obviamente, por exemplo, cesariana é fácil a opção por cesariana, porque se for obrigado a forçar, o médico faz. O problema é que hoje os hospitais estão forçando partos forçados, tá? Entendi perfeitamente. Foi o exemplo que o colega colocou, deputado Lucas Paulete, deputado com Constituição. Eu posso pagar e fazer a escolha, inclusive, do profissional. E ele vai respeitar a nossa escolha.
mas também tenho certeza que se houver uma ocasião própria do momento não esperada, como o deputado pagou e aquele é uma equipe médica da extrema confiança dele, ele vai ter a certeza de confiar naquela equipe. Exato. E vai deixar conduzir para um outro caminho que não foi o escolhido por eles. Agora, isso não acontece no SUS, porque você não sabe quem é, então não existe esse grau. Esse é o meu medo. Esse é o meu medo, de você adotar um protocolo e talvez você... Não, faz o pré-natal, mas não necessariamente pode. E o meu medo é chegar na hora e você acreditar que esse é o procedimento correto, quando na verdade a escolha do momento já é outra, por qualquer razão, que foge à vontade da gestante, da família e da própria equipe médica. Então, assim, é isso que eu quero tentar entender, mas com o intuito de contribuir, tá bom? Vou assistir a audiência pública e vou... Assista lá. Tá bom? Assista lá. Responsabilidade e garantia é o olhar, tá, deputado, que eu vou ter aqui. Garantia a gestante, a família e garantia de responsabilidades que não devam ser geradas para a equipe médica, né? Digamos claro. Assim. Até porque o plano de parto, a vantagem inclusive é essa, ela exime, talvez ela vai até melhorar a segurança jurídica para a equipe médica. Eu acho que assim, o ponto principal, principalmente nessa questão de segurança jurídica, é uma situação bem específica, por exemplo, onde a gestante chega no hospital, ali ela está num parto que vai ser de risco, o médico acredita que o melhor procedimento para aquele parto seja a cesárea, e ali a mulher demanda que quer o normal. Aí é uma situação que envolve uma terceira vida, que não depende do discernimento dela, que é a vida do bebê, que tem que ser... Aí esse que é o limbo que eu fico assim um pouco preocupado, que é bom dar uma revisada para garantir a segurança jurídica nisso. Agora, sem apresentar risco, logicamente, o interesse e a decisão tem que ser da mulher. Isso sim, com certeza. Na verdade, inclusive, essa questão da cesariana, ela é relativamente fácil, porque esse projeto, se vocês analisarem, ele até puxa bastante para a cesariana. Inclusive, eu tomei até uma certa porrada de alguns defensores extremados assim do parto natural. Mas aí você está puxando muito para o parto natural, porque realmente acontece mais isso na questão da cesariana. E o que acontece? No quesito do parto natural, muitas vezes o que você nota, as pessoas querem ter um parto natural, pessoas de classe média, ou pessoas que estão mais instruídas, que se preparam para o parto natural, e querem às vezes, não, eu quero ter o parto natural de qualquer jeito, e pode acontecer que o médico fala, não, o melhor é a cesárea. Isso aí. Aí, não, o projeto não entra nisso. O projeto não força um parto natural, entendeu? Ele não força. Mas muitas vezes, o que está matando? Às vezes a mãe chega lá, nem sabe o que é um parto natural, poderia saber, e aí o projeto obriga a que seja pelo menos comunicado, informado e tudo mais, mas às vezes chega lá, nem sabe, e eles ficam forçando, é o parto forçado, não é parto natural, porque se fosse natural o bebê passava, não é um parto cesariana, porque o médico está negando a cesárea, não, tem que ficar esperando, a mulher fica 12 horas num trabalho de parto, resultado, o bebê morre. É isso que a gente quer impedir, essa morte do bebê porque passou da hora, entendeu? Na verdade não é para forçar situações de parto natural. Claro, a gente quer estimular o parto natural, mas entendendo que tem que ter essa autonomia do paciente junto com o médico. Obrigado pela contribuição de todos os colegas. Eu vou conceder vista ao deputado Lucas Caramuzzi e peço para que ele devolva na próxima sessão, tendo em vista que o prazo já está estourado. Só para contribuir com essa discussão, acho importante a gente lapidar bastante esse projeto. O projeto é importantíssimo, os esclarecimentos do deputado Calegari foram muito bons. Eu sou um pouco reticente em relação a esses projetos que envolvem a saúde, que eu tive a oportunidade de ficar um ano como subsecretário estadual de saúde, e a gente vê as situações do dia a dia, e a decisão médica é um negócio que não cabe a gente que é leigo, né? Eu tive um caso lá específico, as decisões judiciais, eu que recebia todas. E a gente recebia em média de 45 a 60 decisões judiciais por semana. Uma delas foi emblemática, que uma juíza de Vila Velha, deu uma decisão para prender o secretário de saúde, né, tendo em vista que ele não tinha cumprido uma ordem judicial de fazer uma cirurgia de reconstrução de mama numa senhora. A gente teve que esconder o secretário durante 24 horas e parou a secretaria para resolver aquele caso específico. A juíza não queria atender
a gente. Eu fui pessoalmente lá despachar com o procurador. E quando essa senhora foi internada para fazer a tal cirurgia, a equipe médica fez todos os exames e falou novamente para ela, ó, se você fizer a cirurgia, 96% de você morrer, porque você tem problema cardíaco e essa cirurgia é muito arriscada. Você vai fazer a cirurgia? Ela ficou pensando, a gente foi com esse laudo médico da equipe médica despachar com a juíza. Sabe o que a juíza falou? Eu não quero saber, eu quero que faça a cirurgia na senhora. Porque ela está na minha porta 24 horas, me perturbando para fazer essa cirurgia, tem mais de 6 meses. Então olha a situação, né? A cirurgia fosse feita, o risco dela morrer era muito maior do que ela sobreviver para fazer uma reconstrução de mama. Então, no final, essa mulher se conscientizou, ela assinou um termo que ela não queria fazer a cirurgia porque ela não estava em condição, e a gente protocolou outro dia para a juíza poder revogar a prisão do secretário. Então, é uma situação que às vezes a gente tem muito cuidado para tomar uma decisão em relação a uma decisão médica, porque a gente não conhece, eu particularmente não conheço a fundo da matéria. Só para esclarecer, Basim... Apesar de ser quase um obstetra, porque eu participei de 3 partos normais, fiquei lá na sala junto com minha esposa nos 3. E só para esclarecer, essa preocupação que eu tenho também muito grande, a mesma preocupação que a sua, minha esposa trabalha na área da saúde, ela é auditora da Secretaria de Saúde. Um dos motivos que me levaram a fazer, porque quando eu estava lutando pelas mulheres que não conseguiam cesárea, a chefe da maternidade de um hospital falou, Calegari, é o seguinte, a OMS, ela exige tantos % de partos naturais, e o Brasil tinha um excesso de cesarianas nos anos 90. O Ministério da Saúde resolveu baixar o número de cesarianas na marra, sem olhar as causas do problema. Ele estabeleceu cotas. Se o hospital não cumpre as cotas de cesárea, ele perde verba. Resultado, muitas vezes o médico quer dar cesariana, mas ele é pressionado pela administração do hospital. Então a própria diretora aplaudiu, isso foi da maternidade de Cachoeiro, ela aplaudiu o projeto, porque se você faz isso, você nos respalda. Uma lei estadual me respalda a eu poder dar a cesariana, entendeu? Porque hoje realmente você tem uma pressão institucional que vem de cima, entendeu? Porque a gente não pode dar a cesariana quando queria dar, só para esclarecimento. Obrigado, às vezes o médico queria dar. Eu acho fundamental esse debate, sugiro que a ata dessa reunião, a audiência pública, seja juntada no projeto, que isso ajuda a respaldar, se for possível, que eu olhei aqui no sistema, não vi, se for possível ajuda a gente a estudar mais. Vou me aprofundar, deputado Lucas vai aprofundar, e tenho certeza que os outros deputados aqui também, para na próxima reunião a gente estender o debate e colocar novamente o projeto em votação. Tendo em vista o caminhar da hora, eu vou voltar aqui a Paulo, tentar julgar mais dois, senhor presidente, votar mais 2 projetos. Eu estava dando atenção aqui, deputada Raquel, mas eu acabei de... Eu ia fazer uma pergunta para o deputado... Pode fazer pergunta, enquanto isso eu vou me localizar aqui na pauta. Então, deputado Calegari, esse projeto de lei foi baseado na lei federal? O que acontece? Hoje, a legislação federal, os protocolos federais, eles já garantem às mães o direito à cesariana custeada pelo SUS. Tem uma lei federal que fala de parto humanizado. Também existe. É a lei 11.608, uma lei federal de 2005. Sim, só que... Ela é complementar, então? Sim, só que veja bem, qual está sendo o problema e por que veio esse projeto de lei, capitão? O problema todo da questão porque é um projeto que é ao mesmo tempo de parto natural humanizado, de garantia de cesariana e contra a violência obstétrica. Qual está sendo o problema na questão da cesariana? O problema é que, devido a essa pressão institucional, o governo ele age de uma maneira dúbia. O governo federal, né? Isso não é desse nem daquele governo, vem há muito tempo, desde a época do Fernando Henrique. Ele tem a lei que garante às mulheres o direito à cesariana, mas ao mesmo tempo tem uma política pública de imposição do parto natural, sem ser humanizado nem nada, imposição de cima e embaixo, que obriga os hospitais a uma cota de partos naturais, entendeu? Mas que não são naturais, são partos forçados. Então você não tem uma política de parto natural humanizado
e não tem a cesariana na quantidade adequada. Resultado, nós precisamos regulamentar aqui no Estado para criar as condições do parto natural humanizado, punir os desvios que levam à violência obstétrica e, ao mesmo tempo, respaldar legalmente para ter a cesariana. Entendeu? Respeitando o direito das mulheres. Assim, para mim é um lobby contrário, porque os hospitais conveniados ao SUS ganham mais com o parto. Não estou falando se é bom ou se é ruim, mas ganham mais com a cesariana. Ganha, mas ele não consegue fazer porque ele tem que bater meta. O hospital é punido. Deixa eu te falar, quando você vai pagar os convênios é o seguinte: se você tiver um determinado número de partos, ele ganha, se ele cobrar de você. Mas quando a Secretaria de Saúde vai lá pagar o hospital, se o hospital tiver um número acima de cesarianas, ele é punido. Ele não recebe o valor. Ele não recebe. Então existe uma lenda: o hospital ganha com cesariana. Ele ganha se ele receber, mas o Estado não paga. Você está entendendo? Então por isso que você vai lá no IMABA. Qual é a maior reclamação da mulherada do IMABA? Que não faz cesariana. Eles não estão reclamando que não tem o parto natural humanizado. E realmente não tem o parto natural humanizado, mas também não tem cesárea. A molecada está morrendo por falta de cesárea e falta de parto natural humanizado. Claro, se você tivesse uma política de partos naturais humanizados que começa desde o primeiro exame pré-natal, você não precisaria chegar nem à necessidade de cesariana. Mas quando você chega à necessidade de cesariana, você precisa ter a cesariana. Você não pode forçar a mulher a ter um parto também, entendeu? E hoje, devido a essa política pública, não tem. Está entendendo o problema? Claro que o médico prefere receber uma cesariana, mas não está recebendo, porque o hospital é punido, é cota, é limite. Pessoal, vamos deixar o debate para próximo, que agora o dever de casa está para todo mundo dar uma estudada mais aprofundada, conversar com algum médico obstetra que tenha amizade para entender também como é que funciona do lado do obstetra. Vamos fazer esse dever de casa para trazer para a próxima reunião, aprofundar o debate e colocar o projeto em pauta novamente. Vamos fazer a votação do item 7 e 8 da pauta rapidamente, que eu acho que são dois projetos que não tem muita polêmica, que a gente pode fazer a discussão. O item 7 da pauta, o 411/2022, deputada Raquel Lessa é autora, deputado Lucas Polese é o relator, concede isenção de pagamento de taxas estadual relativas à renovação de carteira nacional de habilitação das pessoas idosas com mais de 65 anos de idade, na forma que especifica no Estado do Espírito Santo. O parecer da Procuradoria foi para constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, com emenda. E o parecer do relator também constitucionalidade com emenda. Passo a palavra ao relator, deputado Lucas Polese. Eu vou primeiro falar de constitucionalidade e depois sobre a minha opinião pessoal. Sobre constitucionalidade, o nosso parecer foi que é constitucional com a emenda no artigo 2º. O benefício fiscal previsto nessa lei fica condicionado à previsão da renúncia de receita na lei orçamentária anual ou à instituição de medidas de compensação, no exercício em que deve iniciar a sua vigência, e nos dois seguintes, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Constitucionalidade Agora, minha opinião pessoal é que o projeto entra numa seara um pouco complicada, porque ele vai criar uma isenção para um setor específico da sociedade que vai ser paga pelos demais. Então, por exemplo, para deixar de graça para o cara que tem mais de 65 anos tirar carteira, quem tem menos vai ter que pagar um pouco mais, provavelmente. E é um critério que... Idade é um critério meio subjetivo, porque se fosse renda faz sentido. O cara é pobre, ele faz de graça... aí faz sentido. Agora, por idade, se o cara de 65 anos é milionário, aí ele vai ter isenção. Pessoas idosas de mais de 65 anos, não. Capuz do projeto aqui. Liga, por favor, o microfone da deputada Raquel. Eu vou iniciar a discussão do projeto. Com a nova intenção de conceder benefício fiscal da seguinte forma: ficam as pessoas idosas com mais de 65 anos de idade, que sejam considerados de baixa renda, isentas do pagamento de quaisquer taxas estaduais, relativa à renovação da carteira nacional de habilitação, emitida pelo DETRAN. Então, assim, quem tem baixa renda. Se não...
Pô, baixa renda a gente podia acrescentar aí, de repente, mas tem tudo aqui, Marcinho. inscrita no CAD único, né? Tem tudo, tá tem tudo aqui. Então tá. Então, o deputado Lucas já deu parecer para a constitucionalidade. Coloca a matéria em discussão. Voto favorável. Não tendo quem queira discutir. Eu só falar um pouquinho desse projeto de lei, que além da idade de 65 anos, né, um pode ser um milionário e tudo, por isso que nós temos baixa renda, até porque para a pessoa tirar uma carteira ou renovar, as taxas são altas, né, as taxas são altas. E a pessoa com 65 anos, às vezes ela já está aposentada, mas com baixa renda é um salário para tratar, às vezes, neto, filho, entendeu? E tem uns ainda com 65 anos que conseguem um emprego de motorista. Então é para ajudar essas pessoas na idade, mas com a faixa baixa renda. Obrigado, deputada Raquel. Coloca a matéria em votação. Deputada Raquel. Voto com o relator. Com o relator, deputado Lucas Caramussa. Voto com o relator, parabenizando a deputada Raquel pelo brilhante projeto. Brilhante, deputado, parabéns. Também voto com o relator, tendo em vista, o meu entendimento é o mesmo, deputado Lucas, falei ontem na Comissão de Finanças, que benefício tem que ser para quem realmente não tem dinheiro, não tem renda, e não para determinado tipo de classe ou idade. Então, eu nesse caso específico aqui, com a emenda, eu acompanho o relator. Deputado Capitão Assunção. Também acompanho o brilhante relatório do deputado Lucas Polezi e parabenizo a autora do projeto, deputada Raquel Lessa. Eu também acompanho, então, 5 votos sim, não. Lucas Polezi já deu o voto, 5 votos sim, não. Aprovado o parecer do relator, deputado Lucas Polezi. Vamos para o último item de pauta, para a gente poder fechar 2h40. Projeto de lei número 8, 414-22, deputado Adilson Espíndola é o autor, eu sou o relator, declara de utilidade pública a Associação de Moradores, Produtores e Amigos de Melgaço. Parecer da Procuradoria, constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica e aprovação, por ser terminativo. Eu estou também acompanhando o parecer da Procuradoria pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e aprovação. Coloca a matéria em discussão. Não tendo quem queira discutir, deputada Raquel. Voto com o relator. Deputada Raquel com o relator, deputado Lucas Caramussa. Acompanho o relator. Deputado Lucas com o relator, deputado Capitão Assunção. Também acompanho o relatório do relator. Acompanho o relator, deputado Lucas Polezi também acompanha. 5 votos sim, não. Aprovado, parecer de minha autoria. Eu vou encerrar a ordem do dia por hoje e passo por fim para as comunicações. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Capitão Assunção. Eu não lembro qual foi a sessão, mas um tempo atrás eu pedi para que o projeto que ora está sendo relatado, vai ser relatado. É o item 4 da pauta? Deputado Raquel, ela está com ele, mas eu pedi para... É o 518-19. Eu tinha pedido para ir para o arquivo. 465, que foi adiado. Mas eu já tinha pedido anteriormente. Para arquivar, então. Para baixar de pauta e arquivamento. Para arquivar. Mas eu acho que o arquivamento é o gabinete que pede, não é isso? Foi feito? Então, só pedir a equipe da assessoria para confirmar o item 3 da pauta foi pedido arquivamento pelo autor. Está na 6ª sessão. É o projeto de lei 465. 465-19, item 3 da pauta. Então, já está dado o recado. Pergunta a algum deputado se gostaria de fazer alguma comunicação. Eu vou fazer uma breve comunicação. Sexta-feira agora, dia 16, nós vamos fazer uma reunião aqui da Frente Parlamentar de Apoio aos Oficiais de Justiça. O deputado Lucas Caramussa, que é advogado, se puder participar, vai ser às 16 horas aqui no plenário. Nós vamos abrir uma oportunidade de fala para o Sindicato dos Oficiais de Justiça, para poder falar da categoria, explicar qual é o funcionamento, quais são suas demandas. Então, todos os deputados aqui convidados a participar dessa frente parlamentar de apoio aos oficiais de justiça do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. Não tendo mais nada a tratar, declaro encerrados os trabalhos dessa comissão e devido à viagem desse parlamentar que preside, eu estarei em Brasília semana que vem. Nós não vamos ter reunião no dia 20 de julho, tá?
Deputado Raquel, para a primeira semana dessa legislatura não vamos ter reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Então eu convoco os pares para a próxima reunião ordinária, que será híbrida, dia 27 de junho, às 13h30, no plenário de Seu Cardoso. Então, daqui a 15 dias. Nada mais havendo a tratar, que Deus possa abençoar a todos e uma ótima semana. A TV Assembleia acaba de transmitir ao vivo a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, presidida pelo deputado Mazinho dos Anjos. Continue acompanhando a nossa programação pelo nosso portal de notícias, redes sociais e às 10 da noite no Jornal Panorama. TV Assembleia mais perto de você.